Salve galera, de boa? Então vamos para o seguinte, terminar finalmente a sua aula de climatologia. Hoje um vídeo mais fácil, mais rápido, mais curto, só para a gente dar conta de desenhar 3 climogramas que dão conta daquela parte de clima mundial ou de climas que você não encontra dentro do recorte do território brasileiro. Então vamos começar por um clima que pega parte dos Estados Unidos, do Canadá, grande parte da Europa, por exemplo, grande parte da Rússia, que é o tal do clima temperado. Quando você, na verdade, estiver lidando com o clima temperado, saiba, assim como o tropical, você pode usar até o T para fazer esta associação, nós temos estações bem definidas no clima temperado. Clima temperado, então, estações bem definidas. Essas estações bem definidas estão associadas, a um verão que é quente, 2, a um inverno que é frio. De tal maneira que tanto no verão como no inverno, o padrão de umidade é relativamente constante e fica concentrado mais ou menos próximo da marca de uns 100 milímetros de precipitação ao mês. Esse tipo de clima, ele vai começar a acontecer, na verdade, aproximadamente em torno da latitude, tanto positiva como negativa, 50 graus. Mas você sabe que grande parte das terras emersas ou das terras continentais do mundo estão no hemisfério norte. Então é um clima muito mais comum no hemisfério norte do que no hemisfério sul. E aí, se a gente está falando de hemisfério norte, a gente está falando do quê? De verão no meio do ano. Portanto, a sua linha de temperatura, ela faz mais ou menos assim, ó. Tudo bem? De modo que, nesses verões quentes, a gente chega a observar temperaturas máximas próximo, na média, de 30 graus, com médias mensais de 25, e aí as temperaturas mínimas, se você pensar no ano, já chegam próximas a 5 graus, por exemplo, tudo bem? Então, esse é um tipo de clima que está dominantemente presente no continente europeu, ao norte do clima mediterrâneo. Então, vai pegar parte da Suíça, vai pegar parte da Turquia, vai pegar parte da Alemanha, parte da França e assim subsequentemente. Agora, o que é o clima desértico? Bom, o clima desértico, ele vai ser sempre definido pela ausência de chuva ou por longos estios, tá? O que é estio? Estio é período sem chuva. De tal maneira que neste clima nós temos um total, geralmente, de precipitações anuais que permanecem menor ou igual do que 250 milímetros.
Então, quando você estiver olhando para um climograma de deserto, você vai olhar expressões muito modestas na sua coluna de precipitação, coisa muito pouca. Enquanto a linha da temperatura vai ser muito alta, onde haverão médias registradas no mês mais quente superiores a, por exemplo, 30 graus Celsius. Beleza? Muitos perguntam das razões mais comuns de formação de um deserto. As duas razões mais comuns é que em cima de desertos nós temos centros de alta pressão atmosférica que logo inviabilizam a formação de nuvens e por isso chove tão pouco. E nós temos também, muitas vezes, a presença próximo do deserto de correntes marítimas frias. Então, se você pega, por exemplo, a corrente fria de Humboldt, que atinge a América do Sul a partir do Oceano Pacífico, ela causa um tipo de deserto, que é o deserto do Atacama. Porque a corrente fria, ela vai resfriar o ar, e esse ar resfriado, quando ele entra no continente, por ser muito pesado, ele inviabiliza as trocas atmosféricas, que é o que você chama de instabilidade atmosférica ou a precipitação. E agora, para finalizar a aula de clima, o tal do clima polar. Clima polar é um tipo de clima que se explica pelo nome, acredito que você tenha percebido, que diz respeito aos polos, tanto no Polo Sul como no Polo Norte. No polo, você vai se recordar daquela aula que eu dei para vocês sobre a circulação geral da atmosfera. Nós temos uma alta pressão acontecendo. Por causa disso, aqui haverá uma atmosfera muito fria e muito seca. Tudo bem? Fria e seca. Groenlândia, por exemplo, Antártica, por exemplo, Península Escandinávia ou norte da Rússia, são lugares extremamente frios e secos. E aí você tem colunas de precipitação novamente extremamente modestas, mas qual que é a grande diferença em relação ao clima desértico? É que você olha a sua curva de temperatura e ela faz tipo isso aqui, ó. Isto é, ela tem valores negativos dentro da temperatura média, podendo atingir marcas médias de menos 30 graus Celsius, ou, se você preferir, lugares impróprios e lugares inóspitos para se viver, a não ser, na verdade, em casos exploratórios, acadêmicos, científicos, mas não é, de fato, um lugar delicioso, maravilhoso, um conto de fadas para você viver, não. Inclusive tem um filme sobre isso, se você quiser assistir, é curioso, se chama Into the Wild, não é? Que é a história de um viajante, do aventureiro, que ficou de saco cheio da civilização e se colocou a tentar uma vida selvagem, solitária, autônoma no Alasca. Não preciso nem de dizer que não deu muito certo, porque não é para você ficar vivendo a menos 30 graus Celsius, não é? Porque aí o dedinho congela, fica roxo, cai, e aí não é gostoso não, tá? Então, retomando, clima temperado, estações bem definidas, clima desértico, longos estios, clima polar, atmosfera fria e seca devido às altas temperaturas. Aí muita gente fala assim, ai, mas se eu estiver olhando para o Polo Sul, o que acontece? A mesma coisa, só que no Polo Sul, a sua curva, ela fica invertida, justamente porque você tem a estação mais quente, entre aspas, a partir de dezembro. Tudo bem? Vou escrever aqui, ó, norte, sul, para você não se confundir. Moçada, por hoje é isso. Obrigado pela companhia. Espero que eu não tenha matado vocês nem de ódio nem de tédio. Mantenha-se firme no que precisar, estamos aí.
Até o próximo vídeo e valeu!